Muito boa noite, oficialmente todos bem-vindos ao Azure Week, edição número 2. Esse evento que nós iniciamos em março, com a ideia de levar um pouco do que a gente sabe sobre o ambiente Azure, Microsoft 365 de uma forma geral, para a galera da comunidade técnica. Essa é a nossa segunda edição, então nós teremos aí de terça a sexta-feira, sempre às 20 horas, uma sessão de mais ou menos 1 hora, e hoje a gente inicia com o pé direito, junto com o Bruno César, ele é da Sim IT, e ele é especialista na parte de segurança, é um dos poucos que eu conheço aí que fez a Z500, passou de primeira, ele vai falar um pouquinho sobre como blindar seu ambiente no Azure com a solução Sophos, que é uma das opções que você tem lá no Azure, é uma baita solução. Beleza? Então, Bruno, obrigado, cara, bem-vindo, e a palavra é toda sua, manda bala. Boa noite, pessoal. Primeiro eu vou apresentar aqui para vocês. Como o Nathan já mencionou, meu nome é Bruno César, trabalho junto com o Flávio também na CIT. Trabalho com a parte de tecnologia já tem uns 10 anos já. E de cloud, meu foco é 100% em Azure. Atualmente eu consegui tirar a Z300 e consegui tirar a Z500 também, que é relacionada à segurança. E vertente ao Azure, a gente também trabalha com o Sophos, né? E com o Sophos eu tenho a certificação de engenheiro, de técnico e de arquiteto. E também para fechar o círculo, a gente também tem um de Acronis Engineer de backup. Eu montei um ambiente recentemente, o Flávio acompanhou muito, né? Que a gente tem nosso ambiente 100% em cloud. E eu consegui colocar um ambiente lá no Azure com o Sophos. Eu misturei os dois mundos, né, do que a gente tem hoje de Fire on-premise e coloquei isso para trabalhar num ambiente em nuvem, né. E aí o que eu quero, meu desejo aqui com vocês é plantar a sementinha, colocar uma sementinha na cabeça de vocês que quando vocês forem para a nuvem, tudo tem que ser calculado. E hoje, como a gente está acompanhando com a mudança que a gente está enfrentando de tecnologia, com a LGPD, com o GDPR, a gente tem que dar um olhar mais crítico na parte de segurança, que muitas empresas pecam tanto dentro de casa, como principalmente na nuvem, tá? Então, quais são os desafios que a gente tem hoje, né? Quando a gente pensa em ir para a nuvem, a gente acha que quando a gente coloca o ambiente em nuvem, a gente está blindado. E não é verdade, né? Lá, os mesmos riscos que a gente tem dentro de casa, a gente vai ter no ambiente em cloud, né? Então, quais são as principais vertentes da parte de segurança, tanto on-premise quanto em nuvem? Evitar a exposição de ataque, né? Efetuar uma proteção em borda entre a rede interna e rede externa, evitar uma vulnerabilidade, né? Às vezes você sobe lá um serviço e um serviço crítico que não recebe atualização frequente e aquilo lá vai gerar vulnerabilidades no decorrer, né, do seu roadmap, do seu funcionamento, né? Gerar registro log hoje com a GDPR e LGPD, isso é um fator muito importante, né? E também ter uma saúde, né? Ver como está o ambiente, se esse ambiente está, qual é a versão que está rodando, o que está acontecendo, quem está conectando, né? Se está conectando da maneira correta, né? Então, basicamente, é igual eu falei, né? Muitas vezes as pessoas acham que colocar um servidor lá, um Windows Server no Azure, ela está segura, né? Então, eu vou mostrar um pouco para vocês que isso não é verdade. Muito pelo contrário, às vezes a exposição é até maior na nuvem do que às vezes dentro de casa. Então, como que a gente vai tratar isso, né? Eu montei um ambiente de demonstração para vocês, né? Que eu vou eu vou aplicar alguns conceitos, né? De proteção, de acompanhamento do ambiente, no ambiente em nuvem, né? A gente subiu um AF, né? Lá para poder demonstrar para vocês. Eu simulei uma falha interna e consegui mitigar isso no ambiente externo com o AF. Vou mostrar para vocês o que o Faro capturou, né, no ambiente nuvem, lá no Azure.
E vou mostrar para vocês algumas regras que foram montadas, né, na parte de IPS, né, na parte de política mesmo de qualquer firewall hoje. Não sei se todos aqui conhecem ou se já ouviu falar, né, a gente, igual eu mencionei, a gente trabalha com o Sophos, né, o Sophos, ele vem com uma suíte de produtos, né, que é tanto a parte de firewall com a parte de WAF, que é a parte web, a parte de endpoint, né, que é antivírus, anti-malware. Ele tem a parte de MDM também, que é a parte de gerenciamento de dispositivo móvel mais antivírus, né? E a parte também de endpoint server, né? Ele tem até um EDR com resposta em incidente. Então é uma suíte completa. Uma vantagem que eu vejo em relação a demais fabricantes, que o foco da Sophos é fazer com que esses produtos eles se convergem, né, que eles trabalhem de maneira homogênica, né, um comunicando com o outro. Um dos recursos que eu acho muito interessante é o antivírus ter uma replicação com o Firewall, então ele consegue reportar para o Firewall como que está a saúde do antivírus, então você consegue, por exemplo, isolar uma máquina que sofreu uma infecção e dessa forma ele consegue mitigar esse incidente e evitar que essa máquina consiga propagar para as demais máquinas do ambiente. E pensando em ambiente cloud também é possível replicar isso. Vamos supor que a gente tem lá dentro do Azure, sei lá, 10 servidores e por um dado motivo tem um servidor que ele é mais exposto à internet, um IS que fica no DMZ e, sei lá, ele sofreu um ataque de ransomware, por exemplo. Então, se você tiver um ambiente bem configurado, bem estruturado, você consegue fazer com que esse servidor ele pare de funcionar. Às vezes vai dar uma disponibilidade no serviço, mas o estrago não se propaga para os demais serviços que estão atrás. Então, mesmo você tendo um serviço comprometido, você consegue mitigar esse problema. Então, dessa forma, o endpoint reporta para o Firewall e o Firewall automaticamente ele consegue isolar esse endpoint, essa máquina e evita que esse ataque ele aconteça. Eu vou mostrar aqui para vocês o que foi montado lá no Azure, tá? Bruno, Oi. acho que o seu slide, cara, ele tá lá no último pra gente aqui. Só tenta compartilhar novamente, que a gente tá vendo o seu último slide. Vixe, então peraí, eu vou parar aqui. Ele rolou automático aí. Aí vê se normalizou. Aqui eu tô vendo como resolver esses desafios. Acho que esse é o slide 4. Credo. Então peraí. Vou tirar ele. Vou voltar Show. aqui, peraí. Aí tô subindo ele de novo. Tranquilo. Não, esse modelo que você pegou ele passa automático, viu? Deve ter um botãozinho de pause aí. Não, tem não, cara. Ó, gente, vocês desculpa aí que Azure é mais fácil que PowerPoint, viu? Eu sou isso aqui. Isso é uma verdade. Qual tá aí agora? Tá no primeiro. Né, ele não tá passando automático, não. Eu já tô indo no quarto já. Vê se ele vai carregar no quarto. Vamos ver aqui, tá carregando sua tela. Qualquer coisa eu copio aqui e jogo na minha. E aí você manda bala na apresentação, tem erro não. Aqui eu já tô praticamente terminando já. Coisa. Quero mais para mostrar pro pessoal. Fazer o seguinte aqui. Ainda tá na primeira ainda? Tá, ele tá indo pra sua última. Eu compartilhei aqui, provavelmente você consegue ver a minha tela.
E aí, em cima dessa aqui, você consegue explicar a galera aí o que vai rolar. Então, peraí. Pronto, show. Já chega no Beleza? foco. Então, pessoal, igual eu estava falando para vocês, eu montei esse ambiente aí no Azure, tá? Ele basicamente, a gente tem aí no Security Tier aí o Faro propriamente dito, né? E aí junto com o Faro, na mesma região... Opa, saiu. Acho que saiu a tela. Esquenta não, pode tocar. Tá, e aí, juntamente com o Faro, a gente, na mesma rede, a gente vai ter o servidor, né? O servidor que está no Brasil, eu até destaquei em cima, o Faro eu criei ele no Azure, na região Brasil, né? América do Sul, Brasil. O servidor está na mesma região. E aí, mostrando para vocês a utilidade de utilizar um Faro, às vezes até fazer redução de custo de IP público, eu vou fazer com que esse servidor que está lá nos Estados Unidos, está em outro resource group, em outro ambiente, ele vai se convertir nesse mesmo ambiente e vai passar pelos Sophos da mesma forma. E aí a gente vai ter todo o controle de tudo que está acontecendo, de tudo que os servidores estão saindo e todas as conexões que estão entrando. Então, basicamente é isso. Vou compartilhar aqui minha tela com a tela do Azure. A gente já põe a mão na massa já. Eu vou parar o meu aqui, você manda bala aí. Basicamente aqui então, Bruno, o que vai rolar é que você vai quebrar aquele mito de que subiu para a nuvem e já está tudo pronto. Justamente. Tem toda uma arquitetura por trás. Seria basicamente, então, a gente pegar como se fosse um appliance físico, ligar no meu rack lá e jogar toda a minha rede atrás desse cara. Justamente. E aí a gente não fica limitado só ao que está lá no mesmo rack. Né? Hoje a gente tem a parte de peering, né, que é um túnel que a gente fecha entre VNets do Azure, é possível fazer com que todo o seu ambiente se converjam para uma saída só. Você conseguiu converter para uma saída só. Vocês já estão vendo a minha tela? Aqui sim, manda bala. Tá. Então, basicamente, nós vamos rodar 3 máquinas virtuais. Uma é o Sophos, né? Vocês podem ver que ele está no Brasil. A gente vai ter um servidor rodando no Brasil também, é um Windows Server. E vai ter um Linux rodando lá nos Estados Unidos, tá? Então, qual que é o nosso desafio aqui? É fazer com que essas 2 máquinas, elas fiquem puramente, saiam junto com os Sophos. Como se você tivesse 2 servidores dentro do ambiente. Uma curiosidade, eu subi esse ambiente no sábado. E para mostrar para vocês que aquela questão de tá na nuvem, tá seguro, jamais isso é verdade. Eu vou fazer uns insights aqui para vocês. Eu subi esse Sophos no sábado e publiquei a porta 3389 do servidor e liberei pelo Sophos. Vou mostrar para vocês a quantidade de tentativa de acesso que o servidor teve de remote desktop nesses últimos dias. Eu vou pegar aqui, vou jogar aqui no sábado. Vamos pegar aqui, ó, remote desktop. Vou mostrar aqui para vocês. Bruno, você consegue só dar quando você for mostrar um zoom? Sua resolução tá alta. Aí, show. Tá, aqui, ó, vou mostrar para vocês, para quebrar aquele mito de achar que tá na nuvem, tá seguro. Teve um tráfego de 62 MB. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Olha a quantidade de requisição que esse servidor teve. Esse gráfico é o melhor. Esse que teve maior, provavelmente deve ter sido eu, testando, né? Ele até trafegou bastante, 46 MB. Mas olha a quantidade de requisição que teve. Só na Alemanha, eu tive mais de 1.462 tentativas de acesso no servidor. E aí você vai me perguntar, poxa, Bruno, mas o Faro ele não barrou a tentativa de conexão? Ele não vai barrar, porque essa tentativa aqui é uma conexão legítima.
a porta está publicada. É como se você pegasse seu cliente de acesso remoto, digitasse o endereço e tentasse conectar. Então, ele não tentou explorar nenhuma vulnerabilidade do servidor. Então, isso aqui mostra que se meu servidor tivesse com a senha teste, admin password, pode ter certeza que eles já tinham conseguido conectar no servidor. Então, são robôs que estão espalhados, que estão tentando conectar no servidor a todo momento. É lógico, a gente consegue reduzir essa exposição, às vezes colocando uma regra baseada em origem, consegue fazer com que a quantidade de tentativas bloqueie o acesso, bloqueie o IP também. Há várias formas de fazer essa tratativa, mas a melhor é não publicar a porta. É colocar uma VPN, acessar de outro meio, não fazer a publicação da 3389. Mas aqui vocês têm uma ideia da quantidade de acesso, quantidade de tentativa que ocorreu de acesso remoto no servidor. Vou pegar até a Alemanha aqui para vocês verem os IPs. Aqui, só esse robô aqui tentou 1.120 vezes. Então, gente, quem tiver 3389, tira. Tira mesmo, não vale a pena correr o risco. E aí a gente está vendo um ambiente totalmente em nuvem, que a gente acha que está seguro. Vocês podem ver aqui que estou acessando um firewall lá do Azure. Então, não vale a pena, não vale a pena mesmo, tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece, esse aqui é o Sophos, tá? A gente está rodando lá no Brasil, né, no Azure. Eu tenho uma internet só, aí depende da necessidade de cada um. Se você tem necessidade de colocar mais IP fixo, se precisa de colocar um Azure Balance, isso é tudo possível, né? Você pode colocar outro FAR em outra região e fazer redundância, fazer um HA, por exemplo. Mas como é um ambiente laboratório, é mais para a gente ver como que é o funcionamento, então eu subi ele com um link só. Ele está rodando desde sábado, então bem básico mesmo. Então, vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz com esse cara. Vou mostrar aqui para vocês. Esse Sophos, Bruno, para a gente entender, ele é você sobe uma máquina virtual e aí dentro dessa máquina virtual você sobra esse sistema. Como que funciona? Ele é uma plataforma? O Azure ele tem no Marketplace. Então, se você vir aqui digitar Sophos, inclusive até semana passada não tinha. Vamos abrir aqui Sophos. Você consegue o Virtual Appliance dele. Você compra a licença, porque você tem que ter licença, ou você paga por hora e ele vai te cobrar a licença junto com a hora da máquina. E aí ele tem a tabela de preço. Então você tem essas duas formas. Quando você cria ele aqui pelo Marketplace do Azure, automaticamente ele vai subir uma máquina virtual, né? E aí você faz as devidas configurações para que force o ambiente sair pelo Firewall, tá? Então, basicamente é isso. Por incrível que pareça, para ser mais desafiador para me montar esse material, a Sophos tinha removido o Firewall da loja e eu tive que usar o Azure Migrate. Eu fiz a migração de uma VM que eu tinha aqui local e migrei para o Azure. Então, eu fiz a migração. Mas basicamente ele é uma máquina virtual. Se vocês virem observar aqui, ele rodando bonitinho, a VM, aqui na porta serial do Firewall, você consegue acessar como se você estivesse lá no rack e espetando o cabo console lá no Firewall. Então você vai ter o acesso de todas as configurações do Firewall como se você estivesse lá fisicamente. Aqui para vocês verem a telinha dele da console.
Enquanto está carregando a console, Bruno, o Carlos está perguntando se toda essa configuração envolve o DR. Se envolve o DR, Isso, as rota definida por usuário lá dentro do Azure. você tem que configurar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos aqui nas Virtual Network. Aqui eu tenho duas, né, para atender esse objetivo. Eu tenho uma que está no Brasil e tem a que está nos Estados Unidos, né? Aí a que está no Brasil, eu fiz duas sub-redes diferentes. Então, se você pegar aqui o tamanho da rede, eu fiz 1/24 e aí eu fiz duas subnet. Uma que eu julgo que é a WAN, né, onde que está a porta WAN do Firewall, e onde eu julgo que é a porta LAN. Então, basicamente, cada um está em uma rede diferente no mesmo espaço, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que vai ter uma rota default aqui na LAN para forçar a saída para os Sophos. Então, se você observar aqui na sub-WAN, eu vou ter uma rota, um objeto de rota, que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar para as máquinas que estiverem dentro dessa rede que ele tem uma rota default, porque como que é o padrão? Quando você cria uma máquina virtual no Azure, ele automaticamente quer atribuir um IP público. Então, como ele não vai ter esse IP público, então eu preciso mostrar para a VM qual que é o gateway dela, qual que vai ser a rota default dela. Então, fazendo isso, eu forçando para o IP local do Sophos, eu consigo fazer com que as máquinas todas cheguem no Sophos, né? E da mesma forma eu faço independente qual VNet que eu for fazer essa configuração. A única diferença que eu tenho que fazer nas demais é que eu tenho que fazer com que essas VNets se conversem. Então, por exemplo, a VNet dos Estados Unidos, ela não sabe que o IP do Sophos é o gateway da rede, porque ele não está na mesma VNet, ele está em VNet separada. Então, aí que entra a parte de peering, que aí quando você faz a configuração de peering, o que é o peering? Nada mais, nada menos que uma VPN dentro do Azure. Então, eu faço uma ponte de uma VNet para outra. Então, quando eu faço isso, eu faço com que as duas redes se conversem. E, consequentemente, eu consigo jogar o tráfego de uma VNet, uma rota default, para outra, normalmente. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Então, se você pegar aqui na subnet lá dos Estados Unidos, eu criei uma outra faixa de IP e dentro dela tem uma outra rota default. E essa rota default eu jogo para o Sophos. Então, basicamente, é dessa forma. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, mais 3 VNets diferentes. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que fazer com que a VNet chegue como se fosse a VNet principal, que é onde está o firewall, e aí eu forço aquela rota default para ela. Então, basicamente, é dessa forma que funciona. E aí, poxa, muita gente vai perguntar, mas você vai convergir tudo para uma ponta só? E aí, se esse firewall parar, o ambiente para. Com certeza, ele vai parar. Então, aí que entra a parte de fazer failover. Que aí é subir outro firewall, às vezes subir um outro IP fixo em outra região, e aí aumentar esse ambiente. Então, às vezes, colocaria um outro gateway atrás e definiria peso e distância de rota para definir qual que é a rota melhor para poder sair. Mas como aqui é um ambiente mais simples, para ilustrar mais a parte de entre duas VNets se comunicarem, então basicamente é dessa forma. Então eu fiz com que uma VNet chegasse na outra e aí o Sophos é o gateway de ambas as VNets. Basicamente é isso. Show de bola. E aí, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Qual que é o principal desafio também na questão de nuvem? Putz, como é que eu vou acessar meu ambiente lá na nuvem? Todo mundo sabe que hoje a melhor maneira é VPN, né? Então, e evitar acesso publicado, né? Mas existem outros problemas que eu acho que muita gente de infraestrutura passa no dia a dia e às vezes não sabe como mitigar esses problemas e muitas vezes vai para a nuvem. Vamos supor que, igual, por exemplo, nesse servidor Linux aqui, que eu subi lá nos Estados Unidos, eu tenho um problema com ele. Ele está rodando um GLPI. Só que esse GLPI, o pessoal lá cometeu uma falha e acabou expondo uma configuração que qualquer pessoa que estiver de fora consegue acessar.
vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Eu vou fechar uma VPN com o Azure lá, só para a gente acessar o Linux lá e mostrar para vocês o que acontece. Para quem não conhece, tá? Essa aqui é a VPN do Sophos, ele é um dos tipos de VPN. Então, nesse momento aqui, eu acabei de conectar lá no ambiente, tá? Do Azure, utilizando o Sophos. E aí, agora eu vou acessar o servidor localmente aqui. 72.16.16. 4. Então, 4. Ver que ele... esse aqui é o nosso servidor lá do Azure. Vocês podem ver aqui. Eu estava rodando um data center lá no nosso ambiente do Azure. O que acontece? Existe uma configuração aqui no GLPI, não sei quem conhece GLPI, mas vamos supor que essa pasta arquivo, ela não está bloqueada. Então, o que acontece? Quando a pessoa tenta conectar na ferramenta, ela vai conectar aqui. E aí, muitas das vezes, as pessoas que conhecem de GLPI, ela tenta fazer isso aqui, ó. Sem autenticação. Isso aqui é uma maneira de atravessar uma autenticação de uma aplicação e ter acesso a, por exemplo, sei lá, pegar um dump do banco. Você fez um backup lá do banco interno no GLPI e tem um dump aqui. Então a pessoa ela consegue baixar o banco do seu GLPI inteirinho por uma falha de configuração. Então, só do fato de não ter essa linha, que ela bloqueia esse tipo de requisição direta, faz com que exponha a sua aplicação de tal forma que você pode comprometer todo o seu negócio. Então, o Sophos consegue ajudar vocês com a parte de WAF para resolver esse problema. Então, por exemplo, eu tenho esse cara publicado no WAF, vou mostrar aqui para vocês. Aqui na regra de Firewall, aqui, ó, eu já subi uma regra. Eu até coloquei um domínio aqui, um domínio que o Flávio tem, só para a gente ilustrar, com um certificado digital, que ele também resolve esse problema. Como ele vai fazer proxy reverso, então ele elimina a necessidade de você ter que mexer diretamente no servidor. Então, o servidor aceitando conexão 443, você mesmo consegue validar essa conexão segura com certificado digital pelo próprio Firewall. Então, isso aqui ajuda bastante a equipe de infraestrutura, que às vezes não tem autonomia de mexer em aplicação de desenvolvedor, ou até mesmo questão de às vezes a aplicação passar por atualizações constantes e ter que ficar toda vez ajustando essas configurações. Então, o Firewall, através do WAF, proxy reverso, a gente consegue resolver esse problema. E aí, o que acontece? Se eu publicar esse serviço na internet, ele vai estar vulnerável da mesma forma que ele está aqui. Então, eu posso vir cá, digitar files que a pessoa vai conseguir ter acesso sem ter que autenticar na aplicação. Então, o que acontece? Quando você faz a configuração de WAF no Firewall, você tem esse controle até para resolver esse tipo de problema. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar pelo certificado que está aqui. Eu não lembro qual foi o endereço que eu criei, acho que foi demo. Take-on-Y, se não foi, vai Sophos mesmo. Sophos demo. O endereço que está logado aqui, ó. Então, essa aqui é a mesma aplicação que está lá no servidor. Então, se eu vir cá e digitar files também, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu consegui fazer uma regra no Firewall para barrar essa chamada. Então, se eu não quiser fazer isso lá no servidor, eu tenho autonomia de fazer isso no Firewall. Por quê? Porque ele trata a conexão e manda para a aplicação. Então,
muitas das vezes a gente tem o desafio aí de subir aplicação ou subir em ambiente em nuvem de muita coisa legada, de muita coisa do negócio mesmo. E muitas vezes você vai subir um PHP que é antigo, um Java que é antigo, e muitas das vezes a aplicação também, que às vezes não foi muito bem desenvolvida, ela tem vários problemas. E aí, o que, que é interessante? A gente mapear esses problemas, né? E tentar resolver da melhor forma possível na borda, para evitar qualquer tipo de exploração. Entre os principais que a gente conhece, igual a SQL Injection, por exemplo, então faz todo sentido a gente ter essa preocupação, porque não é porque está em nuvem que os problemas vão ser resolvidos. Não é porque eu tenho um PHP no servidor, na hora de fazer um upload lá no Azure, que ele vai corrigir todos os problemas que tinha durante o desenvolvimento. Os mesmos problemas que vão estar dentro de casa vai estar na nuvem. Aí depende da gente para a gente corrigir e mitigar esses problemas. Então, vamos supor que esse problema aqui ele fosse incorrigível. É uma aplicação muito importante do negócio. O desenvolvedor, às vezes, já nem desenvolve mais a aplicação, nem mexe nessa parte, e ela é impossível. Não tem, o cara fala assim, ó, esse problema é impossível de ser resolvido. E aí, como é que você vai falar que não tem como ir para a nuvem? Por um caso de uma falha dessa? Então, às vezes, a gente pode utilizar dessas ferramentas para contribuir uma implantação e evitar que eles gerem algum incidente no futuro. Então, vou até mostrar aqui para vocês aonde foi feita essa configuração. Quando você trabalha com AF, você consegue controlar todas as chamadas que tem na aplicação e definir se a pessoa pode ter acesso ou não. Então, por exemplo, aqui eu peguei a chamada do Files e bloqueei. Então, ninguém vai conseguir ter acesso. E tem diversas outras políticas que você pode configurar dentro do AF que pode contribuir para que a aplicação funcione da melhor forma possível e mais segura. Vou mostrar aqui para vocês, que já que a gente está falando de WAF, o que mais você pode fazer. Aqui, por exemplo, os principais ataques que a gente conhece, né, de SQL Injection, de XSS, né, de forçar protocolo. Então, por exemplo, você fica tentando requisitar até que você consiga fazer uma injeção de código, alguma coisa, uma elevação de credencial. Então, você consegue fazer todo esse controle, né, de acesso, né, externo para interno na nuvem com os Sophos, com a parte de WAF. Então, é um dos recursos que a gente ativou aqui, que é bem interessante. Alguém tem alguma dúvida? Estou falando muito rápido, estou falando muito grego. Brunão, Tem uma pergunta. Marcos, Manda. O Marcos tem uma pergunta aqui, cara. Ele está perguntando qual que é a diferença do Sophos com o Azure Firewall. Por que eu tenho que usar um Sophos e não um Azure Firewall? Essa eu vou ficar devendo a resposta, porque eu não mexi muito com o Azure Firewall. Mas uma coisa eu vou te adiantar. O Sophos, tudo que você tem dentro de casa, com a parte de VPN, né, na parte de Heartbeat, que eu não configurei, mas é um recurso que agrega bastante no ambiente, eu posso já te adiantar que é uma ferramenta bem mais madura do que o Azure Firewall. Mas eu vou ser sincero, eu não peguei a fundo para desmiuçar e ver até onde ele pode entregar. Mas eu te adianto que o Sophos é uma ferramenta bem mais madura nesse sentido. Então, por exemplo, provavelmente o Azure Firewall deve ter o WAF, porque o Azure tem o WAF separado. Ele tem uma parte de WAF separado. Então, aqui você vai ter uma ferramenta completa, de todos os sentidos. Show de bola. Complementando, Bruno, no Azure tudo é segmentado, né? Então, acho que um ponto que é possível levantar no momento da escolha é essa centralização que existe nos Sophos.
você tem uma solução que te entrega tudo. No Azure isso também acontece, mas como que eu posso colocar? São várias pecinhas que você tem que montar para entregar essa solução. Então no Azure nós temos lá o AF, nós temos o Firewall, inclusive o Azure Firewall é muito poderoso, mas não chega ao nível de maturidade que o Sophos tem. Isso aí não tem como negar. Como eu mencionei, então, por exemplo, às vezes para você ter essa mesma quantidade de solução que o Sophos entrega, você vai ter que ter 4, 5, 6 produtos. É a mesma coisa que a pessoa me pergunta, poxa, mas para me ter, sei lá, application control numa máquina, para ter endpoint numa máquina, eu tenho que ter 6 clients? Eu falei, cara, você vai ter que ter 6 clients, a não ser que um fornecedor consiga juntar em um client só todas as soluções, que isso agrega bastante. Então, é igual o Nathan falou, então você vai ter que ter vários produtos para, às vezes, conseguir ter a mesma quantidade de recursos que o Sophos Firewall tem. Aqui, você pode ter uma licença de Sophos e você paga a hora da máquina virtual. Aí vale a questão de avaliar custo, né? Custo e a necessidade. Também não adianta eu querer pôr um Sophos desse só para controlar a porta. Eu acho que às vezes não faz sentido, até porque o Network Security que vem nas máquinas virtuais pode atender. Show de bola. Tem mais algumas aqui, cara. Vamos aproveitar. O Carlos Eduardo ele pergunta se o AF possui um banco de dados já pronto, semelhante a um IPS, ou você tem que criar essas categorias e alimentar isso na mão. Pergunta boa. Ele tem algumas coisas que pode dizer assim que são as configurações mais tenebrosas na parte de WAF. Quais são? São essas aqui, ó. Exchange, Link e a suíte do RD Web. Mas aqui, essa suíte do RD Web é só para a versão 18 mesmo. Porque as versões atuais, já próprio servidor, ele já faz aquela alta configuração e já funciona muito bem. Então, essas aqui são as mais complexas. Então, aqui, ó, ele já vem preenchido algumas configurações pré-definidas. Então, essas, tanto da parte de Exchange quanto a de Link, elas já vêm prontas. Agora, as demais você vai ter que configurar manualmente. Porque aí, a parte de WAF, você pega muita particularidade da aplicação. Então, por exemplo, se eu for configurar, às vezes, uns Zabbix, né, ou às vezes configurar, me fala uma ferramenta web hoje, é totalmente diferente uma da outra, porque envolve muita parte de desenvolvimento. Porque ali você está mexendo com a requisição, com post, com get da aplicação. Show de bola. E para a gente fechar essa rodada de perguntas, Flávio, que não é o Ferreira, tá perguntando se a gente consegue ativar SD-WAN. Consegue. Nessa versão, inclusive, é uma novidade da versão, eu nem mencionei, né, para vocês, mas essa aqui é a versão 18, tá fresquinha, a Sophos lançou ela esse ano, e os principais recursos que foram incrementados na versão 18 foi a granularidade de SSL Inspection. Então, você tem a capacidade de saber do que está sendo inspecionado via SSL, do que não está, e se não está, o porquê não está. Então, você consegue corrigir possíveis problemas de SSL Inspection e a parte também de SD-WAN, que também já vem implantado na versão 18. Como eu falei, como se trata de uma ferramenta em nuvem, eu acho que o movimento seria melhor ao contrário. Então, às vezes você tivesse um XG dentro de casa e você consuma muita cloud e você conseguir privilegiar os seus consumos de acordo com a necessidade. Mas, se você precisar do inverso também, com o Sophos lá no Azure você consegue. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Por enquanto, o Marcel perguntou sobre...
que eu até me arrisquei, eu já respondi duas aqui. O Marcel me perguntou sobre uma comparação entre o pfSense e o Sophos. Eu já disse que não são produtos distintos e, a princípio, vou te dar minha opinião, tá, Bruno? Aí você me diz se tá certo ou não. Eu considero o Sophos superior. É um nível acima de ferramenta. Assim, existe um embate muito grande nessa questão. Eu não duvido que se você pegar um cara que é especialista em pfSense, ele consiga até entregar um produto, né, um nível de configuração semelhante. Mas eu gosto de fazer a seguinte analogia. Ferramenta open source são ferramentas fantásticas, são através delas que ferramentas como Sophos, Fortinet e até mesmo a parte de sistema operacional, elas se evoluem por questões de comunidade. E a Microsoft viu isso, inclusive, e hoje foca 100% em comunidade. Mas a gente tem um problema muito grande em relação à diferença por parte de segurança. Qual que é? Quando você trabalha com ferramenta open source, você tem a dependência da pessoa que configura a manter aquilo lá atualizado. Ou se ela não precisa depender dela, ela vai ter que pagar uma lista. Ela vai ter que pagar uma empresa que classifica, que atualize de maneira dinâmica o que está acontecendo no mundo, porque hoje a parte de cybersecurity, a parte de cyberataque, ela é um movimento que a gente está conversando aqui, novas páginas estão subindo, novos phishings estão sendo criados, novos ransomwares estão sendo criados. E aí, será que a lista que está usando o pfSense ela é madura o suficiente para acompanhar esse movimento? Aqui é um produto que é pago. Só que você paga para uma empresa que tem uma equipe por trás, ela tem uma inteligência por trás. Eu não falo só de Sophos, eu falo de Sophos, Fortinet, Palo Alto, independente de qual player. Então você está pagando não só pela caixa, pelo hardware, mas você está pagando pelo serviço. Então existe uma equipe por trás, existe uma inteligência por trás, existe robô por trás para tentar acompanhar esse movimento. Da mesma maneira que, às vezes, surge um ataque novo na China, ou na Coreia, ou na Alemanha, o seu equipamento tem a maturidade suficiente de, na hora que começar a acontecer aqui, ele está preparado. E aí que é o grande problema dos equipamentos, dos applies do open source. Isso aí. É o que eu digo... É um embate, né, cara? É tipo falar de Microsoft versus Linux. Às vezes é uma conversa sem fim. Mas, tratando de ambiente corporativo, eu não consigo comparar as duas ferramentas. É bem o que você disse. O mundo open source é muito lindo, só que a gente ainda depende, se não da comunidade, você tem que arcar com o suporte para ter algumas atualizações mais rápidas. E da forma que a gente vive hoje, não tem como esperar. Existem empresas que são... Você mostrou aí, você publicou uma VM que não tem nada e teve essa pancada de ataque. Você imagina uma empresa com um certo nome, com portas abertas e sendo bombardeada o tempo todo. Então, vai muito do nível de maturidade do negócio em relação à segurança. O open source é muito bacana, mas a gente tem que saber até onde utilizar e que ferramenta utilizar. Com certeza. Assim, igual eu falo para muita gente, é melhor ter do que não ter nada. Então, se você, às vezes, por determinada estratégia da empresa, não tem o budget, não tem orçamento suficiente, cara, sobe um open source, sobe um pfSense e tenta fazer o possível para blindar o máximo possível o ambiente. Porque, querendo ou não, hoje em dia, a gente até brinca, né? A gente fala que não é se vai ser atacado ou não, é quando. Quando você vai ser a vítima. Aí depende daquele momento se você vai estar preparado. Porque se você não estiver preparado, às vezes um ataque de ransomware, que às vezes compromete o core business da empresa, pode fechar a porta. E aí, às vezes, a falta do investimento não compensou o risco. Sim. Show de bola. Beleza. Acho que vamos fechar por aqui essa rodada, que senão o nosso tempo vai
Vai voar. Manda bala aí, Brunão. Quanto mais tempo eu tenho? Como é que tá aí de... Cara, nós iniciamos 10 minutinhos depois, então você tem mais 20 minutos. Ah, beleza. Mas não fique tímido não, tá? Pode seguir, cara. A gente Tá, vai beleza. tocando aqui. Fechou. Então, pessoal, eu mostrei para vocês a parte de WAF, né? Agora eu vou mostrar um pouco por dentro, que é o que eu acho que muita gente já conhece, a parte de bloqueio. Então, eu fiz uma configuração básica, tá? Não reparem, tá, pessoal? Eu coloquei todas as portas aqui por ser um ambiente mais de laboratório, mas não é o correto, não façam isso em casa. Isso aqui foi só um momento de laboratório. Vamos restringir as portas também. Então, o que eu fiz nessa regra? Eu peguei a política default, né, de Web Filter, e aí nessa política default de Web Filter, eu fiz alguns bloqueios. Na verdade, eu peguei o padrão, né? Ele vai bloquear aqui a parte de download, né, de conteúdo adulto, que não é de tráfego, na verdade está até desligado. Aí aqui é interessante, tá, pessoal? Não sei para quem não conhece o XG, ele baseia as categorias por tipo de usabilidade. Então, isso aqui é navegação improdutiva. E aí, quando você vai ver aqui o que é navegação improdutiva, ele acasala todos os conteúdos que é relacionado para tal atividade. Então, o que ele classifica o que é, sei lá, navegação improdutiva? Propaganda, download, entretenimento, jogos, hobbies. Então, diferente do que vocês veem em outros falhos de mercado, que é puramente categoria, ele faz um globado. Mas aí você vai falar, poxa, Bruno, mas se eu quiser bloquear só uma categoria? É possível. Você vem cá, pega a categoria que você quer e escolhe. A Sophos trabalha dessa forma, na maneira de facilitar, baseado na utilização. Então, por exemplo, se você quer pegar uma área lá que não tem necessidade nenhuma de navegar em nenhuma dessas categorias, você vai lá e coloca o que é relacionado a essa usabilidade e pronto, já vai estar barrando já. Então, basicamente, essa aqui é a regra, tá? Para quem não conhece, a parte de bloqueio web, você consegue dar granularidade na regra, então você consegue definir se vai ser todos os usuários que vão entrar nessa regra ou se vai ser só um usuário só, tá? Então, vamos supor que você faz uma integração com AD, por exemplo, e aí você consegue, dentro dessa regra de web, você consegue granularizar os acessos. Então, por exemplo, vamos supor que o que é improdutivo de navegação vai ser um grupo só do AD. Então, você vem cá, escolhe o grupo, e aí só esse grupo vai ser bloqueado, né? E os outros grupos não vão passar por essa regra, vão passar pelas demais. Então, basicamente, funciona dessa forma a parte de filtro web do Sophos. E aí, uma maneira de blindar, você consegue fazer o controle aqui pelo Firewall. Vou pegar um site aqui qualquer. Deixa eu pensar em algum aqui que vai bloquear. Vamos lá. Torrent. Vou baixar uns torrent lá no Azure lá. Vamos ver se baixa. Ó, o baixo aqui é bom, hein? Ó, já deu erro já, ó. Só já barrou. Categoria download e gratuito. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que o nosso Azure barrou a navegação. Agora só tem que achar aqui aonde está. Esse aqui. Deixa eu filtrar por esse P aqui. Aqui, ó. Baixa aqui, ó. Então você consegue ter esse controle também até na nuvem lá em questão dos acessos dos servidores em relação à saída para a internet, tá? Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui é o IPS, que também é muito importante e importante tão quanto a parte de WAF. Então aqui eu até defini, tá, umas regras de IPS, como qualquer outro firewall, né, ele já vem pré-definido alguns comportamentos já conhecidos.
alguns CVE, né, que é conhecidos com algumas vulnerabilidades exploradas. Então, quando eu publiquei esse RDP, eu coloquei, né, assinaturas de IPS relacionado a que eu estou publicando para fazer a barrar, né, as conexões caso alguma conexão tente explorar alguma vulnerabilidade. Então, aqui a gente pode ver aqui de UDP, ele pegou 3.665 assinaturas de IPS que ele está barrando. Então, aí tem de todas as formas, né, de tentativa de conexão de RDP, né, que está relacionado a RDP. Infelizmente, eu não tive tempo para a gente testar, mas eu prometo que na próxima a gente vai fazer umas brincadeiras aí e tentar explorar alguma vulnerabilidade do RDP de um Azure, para ver se Sophos pega, se ele vai pegar de fato essa tentativa. Então, na verdade, eu só configurei mesmo, inclusive está na regra que eu desabilitei aqui. Aqui, ó, tá aqui. Mas a gente não teve condições de fazer os testes. Eu dediquei mais na parte de fazer o WAF, que eu achei que seria mais interessante, e até para mostrar que dentro de uma rede, né, onde você está, que é a rede do Brasil, você consegue ter acesso normalmente numa rede que está lá nos Estados Unidos através de peering, né, de conexão entre VNets diferentes. Você consegue acessar normalmente, e assim o Linux também consegue acessar normalmente o servidor. E digitando errado, moço. Seu teclado deve ter meu teclado, com certeza, meu teclado zoou aqui. Servidor me trollando. Vai ser o Cedilha. Aí, show. Bruno, aproveitando, o Flávio perguntou se com esse tipo de cenário, não necessariamente o seu, que você montou aí, mas a gente consegue, por exemplo, usar o Sophos protegendo um ambiente que não seja um ambiente cloud? Consegue. A gente hoje tem Mas o Sophos na nuvem, tá? Ele quer um Sophos na nuvem para proteger o ambiente. Tá. Cara, é possível, mas eu acho que não faz muito sentido. Para você fazer isso, você teria que ter pelo menos um appliance, né, um roteador, propriamente dito, para fechar um túnel com a nuvem. E aí você faz um roteamento para que o tráfego saia pela nuvem. Então, por exemplo, você tem lá um link chegando na sua empresa, e aí esse link você tem um túnel, né? Esse roteador, né? Esse roteador que vai estar esse link tem que ter a capacidade de fechar uma VPN IPsec, pelo menos. E aí você fecha essa VPN com os Sophos da nuvem, né? E aí força o tráfego a sair com os Sophos da nuvem. Particularmente, eu acho que não faz muito sentido, né? O custo que você vai ter. Eu acho que o mais importante do Sophos na nuvem é blindar a nuvem. E aí, se você precisa de um ambiente on-premise, né, de fazer uma proteção on-premise, é usar o Sophos dentro de casa. Eu acho que faz mais sentido. Porque eu acho que aí você vai ter um aumento de latência muito grande. Até, de fato, o pacote sair lá da nuvem. Seria a mesma ideia de você ter uma filial com 20 uma matriz, né, com 20 filiais remotas e todas as filiais consumindo um firewall que está lá na matriz. Você acaba perdendo em desempenho e tal, não fica um negócio bacana. Eu não sei se o pessoal conhece, mas a Sophos ela tem a ferramenta aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Sophos, ela tem um equipamento chamado Red. Então, o que é o Red? Ele é um appliance, né? Ele basicamente para fechar túnel com Sophos. Então, você pegar uma área mais remota possível, você consegue entregar um equipamento, não precisa do TTI lá na filial. Na hora que o cara espetar o cabo de rede, fecha o túnel com o firewall.
e aí você consegue fazer com que ou você faz um túnel full, que a navegação sai da matriz, ou você faz um paliativo, né? A navegação sai pela filial, mas você tem acesso aos serviços e servidor que está na matriz. Vou mostrar aqui a carinha deles para vocês aqui. Acho que vai ser mais fácil digitar aqui. Sophos Hat. Basicamente, esse aqui é o TM, cara. Deixa eu abrir o... Então, basicamente, esse cara aqui, ele é semelhante a um firewall mesmo. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é um head. Ele basicamente é um firewall mesmo, só que o objetivo dele é fechar túnel. Também serviria, se você tiver um Sophos no Azure, né, e você tiver um head na filial, é possível que você faça esse túnel também, fazendo a mesma analogia de matriz filial. É possível. Bacana, bacana. Show de bola. Beleza. Bruno, mais alguma coisa aí, cara? Quer mostrar mais alguma coisa? Se importa com o tempo, não? O que eu tinha para mostrar seria basicamente isso mesmo. Mostrar um pouco da conexão entre duas VNets separadas, um overview básico assim, de Sophos mesmo e principalmente mostrar aquela questão do AF. Bacana, show. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Joga aí, aproveita. Quem quiser participar pode abrir o microfone também e falar direto com o Bruno, se preferirem. Quem tiver com vergonha, já manda no chat aí que a gente vai filtrar aqui e vai passar para o Bruno. O Joel, Bruno, ele está perguntando se... você acha que você mostrou no início, se você não se importar de voltar lá, a questão do valor. Como que fica essa questão de valor aí dentro do Azure Claro. para os Sophos? Opa, claro. Vamos abrir aqui, ó. Vamos aqui, Sophos. Aqui, ó. Esse valor aqui, pessoal, ele é o valor da VM, tá? Então, por exemplo, você vai lá ver os tiers do Azure. Você vai ver a configuração da VM se ela te atende, né? Então, é o valor da hora da VM mais o valor da licença. E aí, por exemplo, se você falar assim, não, Bruno, eu tenho a licença, então você vai pagar o valor só da máquina. Então, esse valor aqui, ele é cumulativo, ele já está com o valor da licença e o valor da hora da máquina. Então, por exemplo, se você vir aqui nos tiers, VM, Azure, acho que aquela calculadora é a melhor, mas né, vai ser a melhor calculadora. Calculadora Azure. De baixo aqui, calculadora. Então, por exemplo, se você vir aqui em máquinas virtuais, vamos pegar a primeira aqui, ó. É uma F2S versão 2. Vamos ver se minha calculadora abre aqui. Quando vocês vierem nessa calculadora, vocês vão observar que o valor da máquina ela é mais barata. Ó, F2, cadê? F2 o que mesmo? F2 SV2. Ó, o valor dela aqui, aí assim, é contando só o básico, né? Aí tem que ver o storage account e outros valores, mas aqui, ó, o valor dela é 20 centavos dólar a hora, né? E aí, se você for ver, aqui, ó, é 57 centavos. Então, meio que quase que dobra o valor. Mas por quê? Porque aqui já tem a licença do Firewall já embutido. Aí, se você já tiver uma licença de Sophos, né, que é de VM mesmo, aí você não precisa pagar esse valor. Você vai pagar o valor só da máquina. Porque quando você assina esse plano, na hora que você subir o Sophos já vai subir licenciado. E quando você sobe falando que você já tem a licença, como se você pegasse uma VM e instalasse na sua máquina, você tem 30 dias para ativar.
Então, basicamente, é dessa forma que funciona o cálculo. Ô Bruno, é Joel. Opa, Tá, e aí, Joel? Opa, sim. Tava uma barulheira aqui, por isso que eu perguntei pelo chat. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não consegui ver na tela lá, mas o tamanho do throughput desse Fire lá, tem vários modelos ou... Aí, o que você vai ter que olhar aqui? Porque aqui, como você está mexendo com VM, é diferente de caixa de Fire, que eles já te dão Sim, um cálculo de imagino. throughput, né? Então, aqui, esse modelo aqui, a F2S versão 2, ela é uma máquina virtual de 2 CPU e 4 GB de memória RAM. Então, basicamente, essa é a configuração dela. O throughput vai ficar limitado ao hardware da... Justamente. E Entendi. aí, e aí você coloca também a questão do link também. Aí você tem que avaliar. Eu particularmente, o Flávio também já acompanha muito, eu tenho essa máquina mesmo, essa F2SV2. A gente tem 4 servidores e um deles é monitoramento. Atende muito bem. Porque como você não tá, como a parte de cloud é mais a parte de disponibilização de serviço, não tem usuário, né, não tem muito uso maçante de usuário, então bem que os recursos computacionais eles rendem melhor do que você fazer a mesma analogia dentro de casa. Porque a diferença de utilizar dentro de casa é que você está compartilhando, você está divulgando o serviço, você tem servidor consumindo aquele file, mas você também tem os próprios usuários em si, né? E na nuvem você já não tem essa questão. Entendi. Então, beleza, entendido. Certo? Show. Aí, Alguém mais, galera? Joel, você quer complementar alguma coisa, cara? Pode falar aí. Não, é só agradecer, obrigado aí pela dica, pela explicação. Show. Vamos lá. O Wilson tá perguntando sobre treinamento, Bruno. Como que funciona? Se existe algum centro de treinamento, só parceiro? Olha, por enquanto a gente ainda não tá fazendo treinamento, mas eu vou começar a divulgar material de Sophos e aí a gente pode até organizar uma turma. Quem sabe a gente já monta uma turma. Eu tenho interesse. Aí, ó, quem quiser falar sobre isso, quem quiser conversar sobre treinamento, me passa um e-mail, manda direto para o Bruno e para o Flávio. Flávio é flávio@cimit.com.br, bruno@cimit, não é isso? Isso, perfeitamente. Bacana, eu estou deixando aqui no chat o e-mail dos dois, e aí vocês podem enviar um e-mail para eles, já aproveita aí o embalo do cache e já conversa sobre isso. Quem sabe, a gente tiver uma quantidade legal, a gente já fecha uma turma e elabora a gente pega o baseado em certificação e monta um cronograma. Show de bola. Eu não sei quem tá falando isso não, Bruno, mas nós vamos botar uma pressão então para esse negócio sair. Fechou. Beleza? Galera, mais alguma pergunta? Como é que tá aí? A Lorena tá morrendo de rir ali. Segurança é um assunto que é bacana, cara. Você começa a falar e as dúvidas vão surgindo, e como envolve muita coisa, daria pra gente tocar isso aqui por mais algum tempinho. Nossa, com certeza. Aqui dá para demonstrar muita coisa ainda. Eu queria ter subido uma máquina, não sei se vocês conhecem, usa muito para pen test, mas não é o Kali não, chama Metasploitable, é uma VM de Linux, ela é uma VM toda cheia de exploração, ela é toda ferrada. E eu ia colocar aqui para a gente brincar, só que o que acontece? O Ubuntu dela é versão 7, e aí deu problema para subir no Azure. Um pouquinho diferente, né? Aí então, não deu certo. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos marcar aí um segundo bate-papo, se for o caso, e você traz um ambiente um pouco mais avançado com Sophos. Com certeza. Opa! Já faz um evento com o Flávio, com a parte 2 do Teams, e com o Bruno, com a parte 2 do Sophos. Fechou. Já traz assim, a gente fez novamente aí. Demorou. Beleza? Então, meu povo,
ficamos por aqui. Bruno, muito obrigado, cara, pela disponibilidade. Te esperamos na próxima edição. Flávio, valeu o apoio aí novamente. E ficamos por aqui, ó. Vamos lembrar, amanhã nós temos um bate-papo na quarta-feira e na quinta-feira. Rafael dos Santos falando sobre DevOps e Carlos Laub falando sobre Windows Desktop Virtual. E eu na sexta-feira, né? Vamos falar sobre Azure Migrate, como que a gente consegue migrar tudo aí para o Azure. Beleza? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!